Maria II, a rainha que marcou a história da Inglaterra, Escócia e Irlanda, veio ao mundo em 30 de abril de 1662, no Palácio de St. James, em Londres, em um momento crucial para a monarquia britânica. Seu pai, Jaime, Duque de York, era irmão mais novo de Carlos II, o monarca que acabará de restaurar a dinastia Stuart nos Três Reinos após anos de instabilidade política. Na época, Carlos II ainda não tinha herdeiros legítimos, o que colocava Jaime como seu sucessor direto e Maria como segunda na linha de sucessão ao nascer. Embora o rei tivesse se casado recentemente com Catarina de Bragança, de Portugal, a expectativa de que o casal gerasse descendentes logo se frustrou, e essa ausência de um herdeiro direto acabaria moldando o destino de Maria de maneira decisiva. Sua mãe, Ana Hyde, filha de Eduardo Hyde, o influente conde de Clarendon e principal ministro de Carlos II na década de 1660, havia sido criada na fé protestante, assim como Jaime. No entanto, ambos tiveram contato prolongado com o catolicismo durante o exílio na Europa continental, especialmente na França e nos Países Baixos espanhóis, e não demoraria para que se convertessem à religião romana. Já nos anos 1660, sinais dessa inclinação eram evidentes, como a escolha de batizar Maria em homenagem a Maria, rainha dos escoceses, sua trisavó paterna, conhecida por sua intransigência católica durante o cativeiro na Inglaterra. Sob o reinado de Elizabeth, Maria cresceu em uma época em que a Grã-Bretanha tentava se reerguer após décadas de conflitos devastadores. Seu avô, Carlos I, havia entrado em guerra com grande parte de seus súditos ainda nos anos 1630, primeiro na Escócia, onde sua tentativa de impor uma versão rígida do protestantismo, vista por muitos como uma forma disfarçada de catolicismo, deflagrou um levante liderado pelos nobres e pela Igreja Presbiteriana. A crise se estendeu à Inglaterra, onde o parlamento, dominado por protestantes radicais que desconfiavam das simpatias católicas do rei, se rebelou. Paralelamente, os católicos irlandeses também se levantaram em armas. A Guerra dos Três Reinos, que se arrastou pela década de 1640, culminou no julgamento e na execução de Carlos I em 1649, forçando Jaime e Carlos II ao exílio enquanto a Inglaterra se tornava uma república sob Oliver Cromwell, um regime que durou apenas 11 anos. Com a morte de Cromwell em 1658, a elite política inglesa, desiludida com o experimento republicano, decidiu trazer de volta a monarquia. Carlos II foi convidado a reassumir o trono em 1660, 2 anos antes do nascimento de Maria, inaugurando a Era da Restauração. Os anos 1660 e 1670 foram marcados por uma atmosfera de liberalidade, festas na corte e costumes mais livres, em contraste com o rigor puritano da década anterior. Porém, sob essa aparente tranquilidade, as tensões religiosas que haviam levado à guerra civil permaneciam latentes. Elas ressurgiriam com força total, e quando isso acontecesse, definiriam o curso da vida adulta de Maria. Como era comum entre os membros da realeza na época moderna, Maria foi batizada na fé anglicana e, ao contrário de seus pais, manteve-se firme no protestantismo ao longo de toda a sua vida. Essa decisão refletia a vontade expressa de seu tio, o rei Carlos II, que insistia para que os filhos de Jaime e Ana fossem criados como anglicanos, independentemente das crenças dos pais. Ela cresceu em Richmond Palace, nos arredores de Londres, sob os cuidados de uma equipe dedicada, como era costume entre a nobreza da época. A figura mais próxima a ela não eram seus pais, mas sim sua governanta Frances Villiers, esposa de Eduardo Villiers, sobrinho do Duque de Buckingham, uma das figuras políticas mais poderosas da Inglaterra nos reinados de Jaime I e Carlos I. Eduardo, aliado próximo de Clarendon, era uma escolha estratégica para supervisionar a educação da princesa, garantindo que ela fosse moldada dentro dos valores da restauração. Sua formação seguiu os preceitos do humanismo renascentista, então em vogue entre a elite europeia. Maria dominou os clássicos gregos e romanos, aprendeu dança e música, e tornou-se fluente em francês, língua que ganhava prestígio como símbolo de refinamento cultural. Mas ela não era filha única. Antes de seu nascimento, seus pais já haviam tido um menino, batizado de Carlos em homenagem ao tio, que morreu de varíola em maio de 1661, com apenas 7 meses. Depois dela vieram mais 5 irmãos. Jaime, em 1663, que se tornaria seu companheiro de infância mais próximo, embora seus caminhos se separassem na adolescência.
Ana, em 1665, outro Carlos, em 1666, Edgar, em 1667, e Henriqueta, em 1669. A caçula Catarina nasceu em fevereiro de 1671. Além dos irmãos legítimos, Maria conviveu com vários meio-irmãos, frutos dos casos extraconjugais de seu pai, um hábito comum entre os homens da realeza, assim como seu tio Carlos II. Jaime teve 4 filhos com sua amante de longo prazo, Arabella Churchill, entre 1667 e 1674, muitos dos quais foram criados na corte e agraciados com títulos nobres. Sua existência era de conhecimento público, e eles faziam parte do círculo familiar, embora em uma posição secundária. No entanto, enquanto os filhos ilegítimos de Jaime prosperavam, seus herdeiros legítimos enfrentavam um destino trágico. Em 1667, com menos de 4 anos, seu irmão Jaime sucumbiu à última grande epidemia de peste bubônica a assolar a Inglaterra. Poucas semanas antes, o pequeno Carlos, de apenas 10 meses, havia morrido após uma série de convulsões no palácio de St. James. 2 anos depois, Henriqueta faleceu ainda bebê, aos 10 meses, em novembro de 1669. Essas perdas sucessivas abalaram a família e prenunciavam os desafios que ainda estariam por vir. O ano de 1671 reservaria ainda mais dor para a família real. Em março, a mãe de Maria, Ana, sucumbiu após anos de luta contra um câncer de mama avançado, doença que, além de ceifar sua vida, pode ter deixado marcas nos filhos mais novos, nascidos já sob o peso de sua enfermidade. A tragédia não deu trégua. Apenas 10 semanas depois, Edgar, o único irmão sobrevivente de Maria, morreu aos 3 anos. O ciclo macabro fechou-se em dezembro, quando Catarina, a caçula, faleceu com 10 meses, mesma idade trágica que levará outros 2 irmãos. Em menos de uma década, 6 dos 8 filhos de Jaime e Ana haviam sido arrebatados pela morte. Mesmo para uma época em que a mortalidade infantil era brutal, tamanha sucessão de lutos era uma crueldade sem paralelos. Restaram apenas Maria e Ana, 2 meninas unidas pela dor e pela solidão. A proximidade forjada na infância, no entanto, não resistiria aos ventos da política e das ambições que as aguardavam na adolescência. Entre os raros momentos de alívio nesse período sombrio, destacou-se a relação de Maria com Frances Apsley, filha do general Sir Alan Apsley, um veterano leal à causa realista durante as guerras civis e condecorado por serviços prestados na Segunda Guerra Anglo-Holandesa, sob o comando do próprio pai de Maria. Frances, 10 anos mais velha que Maria, foi nomeada dama de honra no círculo íntimo das princesas no início dos anos 1670. A admiração da jovem Maria por ela transcendeu os limites do convencional. A partir de 1675, Maria passou a escrever-lhe cartas apaixonadas, assumindo o papel de uma esposa devotada. Meu mais querido marido. Chamava Frances, em termos que hoje soariam como uma declaração de amor romântico. Curiosamente, Ana também participou desse jogo epistolar, adotando uma persona similar. Mesmo após seu casamento e a mudança para o exterior, Maria manteve a correspondência, chegando a afirmar: "Eu a amo mais que tudo neste mundo." Essas cartas, repletas de referências a personagens teatrais da Londres da época, alimentaram debates entre historiadores. Seriam meros exercícios literários, inspirados nas peças que as jovens assistiam? Ou revelariam uma sexualidade mais complexa em Maria, possivelmente bissexual ou lésbica? O mistério persiste, dividindo especialistas. O certo é que, independentemente de suas inclinações pessoais, o destino de Maria já estava traçado pelas regras implacáveis da realeza. Como sobrinha do rei Carlos II, que na década de 1670, ainda não tinha herdeiros legítimos, Maria tornará-se uma peça-chave no tabuleiro diplomático europeu. Seu casamento não seria questão de afeto, mas de estratégia. A Inglaterra precisava decidir: manter a rivalidade com a República Holandesa, que já havia deflagrado 3 guerras desde meados do século, ou selar uma aliança com os holandeses para conter a expansão francesa nos Países Baixos e na Alemanha Ocidental. 2 opções se apresentavam para Maria: Luís, o Grandalfin, herdeiro de Luís XIV, quase da mesma idade que ela, ou Guilherme de Orange, estadolder da Holanda e Zelândia, homem maduro de 27 anos, já em plena carreira militar. A balança pendeu para a aliança holandesa. Em 4 de novembro de 1677, no Palácio de St. James, Maria, aos 15 anos, foi dada em casamento a Guilherme. O bispo Henry Compton, figura que marcaria outros momentos decisivos em sua vida, oficiou a cerimônia, enquanto a noiva chorava.
Naquela mesma data, Guilherme completava 27 anos. À noite, o rei Carlos, arquiteto do acordo, presidiu o ritual do bedding. Parentes e cortesãos conduziram o casal ao leito nupcial, selando a união não apenas no papel, mas no ato. Casamentos reais, afinal, eram transações frias, onde o sentimento pouco importava. Os obstáculos, porém, não terminaram ali. Além dos rumores sobre a possível bissexualidade de Maria, conhecidos por poucos, se é que eram verdadeiros, corria na Inglaterra e na Holanda o boato de que Guilherme seria homossexual. Por anos ele mantivera um círculo íntimo de companheiros masculinos, cuja proximidade alimentava especulações. Mesmo assim, contra todas as probabilidades, o casamento resistiria. Com o tempo, Maria e Guilherme encontrariam um terreno comum, a fé protestante, que ambos abraçavam com fervor. Após 2 semanas de atraso por causa do mau tempo, o casal partiu para os Países Baixos em dezembro de 1677. Chegaram a Haia no dia 14, onde Maria foi recebida como a figura mais próxima de uma rainha que a República veria em décadas. Ela desembarcava em um dos territórios mais pujantes da Europa, pequena em tamanho, mas gigante em influência. Foi em Amsterdã e Londres que o capitalismo moderno nasceu, com bolsas de valores e companhias comerciais revolucionando a economia. Enquanto isso, os holandeses estendiam seus tentáculos coloniais pela América do Norte, Caribe, Sul da África, Ceilão e Índias Orientais. A riqueza gerada alimentava uma era dourada na arte e na cultura, mas também atraía a cobiça. E a maior ameaça vinha de Luís XIV. Quando Maria pisou em solo holandês, a França estava em plena campanha para esmagar a República. Esse conflito seria o pano de fundo dos anos seguintes de sua vida. Os primeiros tempos do casamento foram um misto de ausências e esperanças. Guilherme, absorvido pelos combates finais da Guerra Franco-Holandesa, pouco estava presente. No entanto, a união logo deu frutos. Maria engravidou, e o povo holandês rapidamente se apegou à jovem princesa inglesa. Mas a sombra da infortúnio, tão familiar a Maria, não demoraria. O destino de seu próprio pai sendo selado por uma traição que, embora necessária aos olhos de muitos, carregaria o peso de uma culpa inescapável. A tragédia pessoal de Maria, marcada pelas perdas sucessivas e pela infertilidade que a privou de um herdeiro, agora se entrelaçava com um drama político de proporções continentais. Enquanto seu corpo fracassava em cumprir o dever dinástico que a sociedade lhe impunha, o destino lhe reservava um papel ainda mais cruel, tornar-se a peça central de um golpe que deporia não um tirano distante, mas o homem cujo sangue corria em suas veias. A notícia da gravidez de Maria de Módena, e do subsequente nascimento de um herdeiro masculino em junho de 1688, foi o estupim que inflamou os ânimos já tensos na Inglaterra. Para os protestantes, não se tratava apenas de um bebê, mas de uma sentença, a perpetuação de uma dinastia católica que ameaçava apagar séculos de reforma. As suspeitas sobre a legitimidade da criança, alimentadas por boatos de que o verdadeiro herdeiro teria sido morto ao nascer e substituído por um impostor, espalharam-se como fogo em palha seca. Era a desculpa perfeita para aqueles que há anos buscavam um pretexto para agir. E foi assim que, nas sombras de Londres, 7 homens poderosos, unidos por um mesmo medo e uma mesma ambição, redigiram um documento que mudaria o curso da história. A invitação, como ficou conhecida a carta enviada a Guilherme em 30 de junho, era um convite envenenado, disfarçado de apelo desesperado. Em suas linhas, os imortais 7 não apenas denunciavam as tiranias de Jaime II, mas também insinuavam que Maria, como filha primogênita e protestante, era a herdeira legítima usurpada por um golpe de berço. Pediam a Guilherme que invadisse a Inglaterra, não como conquistador, mas como libertador, restaurando os direitos de sua esposa e salvando a nação do jugo papista. Era uma armadilha de ouro. Ofereciam-lhe um reino, mas ao custo de uma guerra contra seu sogro, e pior, de arrastar Maria para o centro de um conflito que a obrigaria a escolher entre lealdade e sobrevivência. Os registros históricos são omissos sobre o que se passou na mente de Maria quando ela e Guilherme receberam a missiva. Imagina-se o silêncio pesado que deve ter caído sobre o palácio de Elou enquanto ela lia as palavras que selavam o destino de seu pai. Seria possível que em algum recanto de seu ser ainda restasse afeto por Jaime, aquele homem distante e teimoso, cuja fé o cegara para as consequências de seus atos? Ou a dor das perdas pessoais, os filhos que nunca teve, o casamento frio, a pátria que a abandonara na infância, já a havia endurecido demais para hesitar? O que sabemos é que quando Guilherme partiu para a Inglaterra em novembro de 1688, à frente de uma frota que desafiava os ventos e a maré, Maria não estava a seu lado.
ficou para trás, em meio a rumores de que sua ausência era um cálculo político. Se a invasão falhasse, ela não seria manchada pela traição. Se vencesse, seu nome permaneceria intocado, pronto para ser coroado. Mas a história, como sempre, preferiu a versão mais conveniente. Quando Jaime II, abandonado por seu próprio exército e traído por sua filha mais velha, Anne, fugiu para a França em dezembro, deixando a coroa para trás como um fardo indesejado, foi Maria quem herdou o título de rainha, não por direito de sangue, mas por uma transação política que trocou filiação por poder. A gloriosa revolução, como seria chamada, não teve sangue nas ruas, mas carregava em seu cerne uma ferida aberta, a de uma filha que, para salvar um reino, teve que enterrar o último vestígio de lealdade ao pai. E quando, em 13 de fevereiro de 1689, Maria e Guilherme foram coroados juntos em Westminster, a pompa do cerimonial não conseguiu abafar o eco de uma pergunta que pairaria sobre seu reinado: até que ponto o trono valerá o preço de sua própria alma? A decisão de depor o próprio pai não foi um ato de frieza calculada, mas o desfecho trágico de uma batalha interior que dilacerou Maria por meses. Jaime II, em sua obstinação, ofereceu-lhe uma saída honrosa: o exílio, a renúncia pacífica, a preservação da vida em troca da coroa. Mas o fantasma de Carlos I, seu avô, decapitado em 1649 por desafiar o parlamento, pairava sobre ambos como um presságio sombrio. E se Jaime resistisse? E se, como seu pai antes dele, terminasse com a cabeça rolando no cadafalso, manchando para sempre as mãos da filha com o sangue de um regicídio indireto? O dilema era cruel: trair a carne ou trair a fé. Maria não era uma traidora por natureza, mas uma mulher forjada entre dois fogos. Criada longe dos braços de Jaime e Ana, sua madrasta, educada na rigorosa corte protestante de Guilherme de Orange, seu casamento aos 15 anos a arrancou da Inglaterra como uma árvore desraizada. Quando voltou, uma década depois, já não era a princesa ingênua que partirá, mas uma rainha em potencial, com uma lealdade dividida entre o Deus de sua consciência e o homem que partilhava seu leito e suas ambições. As palavras de Jaime: "Serei sempre uma boa filha para um pai que vos amou tão ternamente", devem ter ecoado como facas em seu peito. Mas o amor paternal não pesava mais que o medo de uma Inglaterra católica, o medo de um trono manchado pela heresia, o medo de repetir os erros que levaram seu avô à morte. E assim, quando Guilherme aceitou o chamado dos 7 imortais, aqueles nobres que com tinta e papel selaram o destino de um rei, Maria não hesitou em endossar a traição. Não por ambição, mas por convicção. Ou pelo menos, foi o que ela se esforçou para acreditar. A gloriosa revolução não seria um banho de sangue como a guerra civil que ceifara a vida de Carlos I, seria uma cirurgia precisa, executada com a frieza de um escalpelo. Em novembro de 1688, quando Guilherme desembarcou na Inglaterra com 20.000 homens, um exército forjado nas guerras contra Luís XIV, Jaime II descobriu, para seu horror, que seu próprio reino o abandonara. Os generais protestantes do exército real recusaram-se a levantar armas contra o invasor. A marinha, que poderia ter bloqueado os holandeses, preferiu ancorar sua lealdade no vento da mudança. 2 dias antes do Natal, o rei fugiu para a França, deixado para trás como um fantoche sem cordas, enquanto Guilherme, com calculada magnanimidade, lhe concedeu tempo para escapar. Não por clemência, mas por conveniência. Um Jaime morto seria um mártir. Um Jaime exiliado, um esquecimento. Maria, que aguardava nos Países Baixos, só pisou em solo inglês após a vitória estar consumada. Sua entrada triunfal em Londres, ao lado de Guilherme, foi um espetáculo coreografado para apagar as dúvidas. A princesa exilada voltava como salvadora, o estrangeiro protestante como libertador. Mas por trás das cortinas de veludo e dos discursos inflamados, uma questão urgente se impunha: como justificar o injustificável? Um trono usurpado não era um trono estável. E se Maria fosse coroada sozinha, como rainha regente, Guilherme seria relegado ao papel humilhante de rei consorte, um adereço real sem poder, o marido à sombra da esposa. Uma afronta inaceitável para um homem criado para comandar. A solução, engenhosa em sua hipocrisia, foi coroá-los juntos. Não como rei e rainha consorte, mas como monarcas conjuntos, um arranjo sem precedentes que permitia a Guilherme governar como rei pleno, enquanto Maria, tecnicamente a herdeira legítima, servia como figura decorativa de sua própria linhagem. O precedente existia: sua homônima Maria Tudor casara-se com Felipe da Espanha em 1554 e por 4 anos reinaram como iguais, até a morte dela devolver o trono a Elizabeth I, expurgando Felipe do poder. Mas desta vez, o acordo era diferente.
Mesmo que Maria morresse primeiro, Guilherme permaneceria no trono. A coroa, afinal, não era mais um direito divino, mas um contrato político. Apressadamente, o parlamento marcou a coroação para 11 de abril de 1689, antes que o povo tivesse tempo de questionar. Na abadia de Westminster, 2 tronos foram erguidos lado a lado, e pela primeira vez na história, uma coroa foi colocada sobre 2 cabeças. Guilherme sentou-se no trono tradicional de Eduardo, o Confessor. Para Maria, fabricou-se uma réplica efêmera, usada apenas aquele dia e depois esquecida nos corredores do tempo. Até o orbe e o cetro foram duplicados, como se a monarquia, de repente, precisasse de 2 corpos para sustentar uma só mentira. E quando o bispo Henry Compton, o mesmo que assinará a carta convidando Guilherme, o mesmo que os unira em matrimônio, ungiu os novos soberanos. A ausência do arcebispo de Canterbury foi um grito silencioso. A Igreja da Inglaterra, dividida, recusava-se a abençoar o golpe. O que se seguiu não foi apenas uma mudança de dinasta, mas o nascimento de uma nova ordem. Desde a Magna Carta, a nobreza inglesa vinha arrancando pedaços do poder real, como abutres devorando uma carcaça. No século XVII, o conflito havia se radicalizado. O parlamento, ecoando as vozes do povo, já não se contentava com migalhas. Queria o banquete inteiro. As guerras civis provaram que um rei podia ser derrubado. A gloriosa revolução provou que podia ser substituído sem derramamento de sangue. E se Maria e Guilherme eram os rostos desse novo regime, a Declaração de Direitos de 1689 seria sua espinha dorsal, um documento que, pela primeira vez, estabelecia limites intransponíveis ao poder real. Nenhum monarca poderia mais suspender leis, cobrar impostos ou manter um exército permanente sem o consentimento do parlamento. A revolução não foi gloriosa por sua pompa, mas por sua permanência. Porque, pela primeira vez, o trono inglês não pertencia a um homem, nem a uma mulher, pertencia a uma ideia. E Maria? Sua assinatura na declaração foi o último ato de uma filha que, para salvar um reino, teve que destruir seu pai. Quando morreu de varíola em 1694, aos apenas 32 anos, Guilherme governou sozinho, como sempre desejara. Mas o legado de Maria, a mulher que trocou a lealdade pelo dever, a filha que se tornou juíza, sobreviveu. Porque a gloriosa revolução não foi sobre ela, nem sobre ele. Foi sobre o dia em que a Inglaterra escolheu finalmente ser governada por leis e não por homens. E nesse novo mundo, até uma rainha poderia ser uma revolucionária. Os anos 1640 já anunciavam o terreno fértil onde a Revolução Gloriosa floresceria décadas depois. E quando Maria e Guilherme ascenderam ao trono em 1688, não foi por mero acaso, mas sim como fruto de um pacto político audacioso. O parlamento, com a Declaração de Direitos em mãos, não apenas ofereceu a coroa aos novos monarcas, impôs condições. Pela primeira vez na história inglesa, os limites do poder real foram gravados em letras inquebráveis. Nenhum imposto sem consentimento parlamentar, nenhum exército permanente sem sua aprovação, nenhuma lei suspensa por capricho de um rei. Era o nascimento de uma nova era, onde a autoridade não emana de um cetro divino, mas de um contrato entre governantes e governados. O Bill of Rights de 1689 não foi apenas um documento, foi um golpe de martelo na antiga ordem. Transformou a monarquia inglesa em algo nunca visto, uma instituição constitucional, onde até mesmo a coroa se curvava perante a lei. Maria e Guilherme não eram apenas reis, eram os primeiros guardiões desse sistema frágil e revolucionário. Mas a história, como sempre, resistiu à mudança. Jaime II não abandonaria seu trono sem luta. Na Escócia, os lordes mais poderosos, embora descontentes com seu catolicismo, recuavam ante a ideia de depor um Stuart para entronizar um estrangeiro, um holandês, pior ainda. A tradição pesava mais que a fé. Já na Irlanda, o solo ardia em revolta. Lá, os senhores católicos, há décadas esmagados pelos protestantes, viram em Jaime um salvador. Em seus breves anos como rei, ele lhes devolvera terras, poder, esperança. Quando a notícia de sua deposição chegou, não hesitaram, pegariam em armas. E então veio Luís XIV. O rei Sol, que há décadas tecia guerras contra a Holanda de Guilherme, viu na crise britânica uma oportunidade dourada. Com um gesto, transformou a disputa dinástica de Jaime em um conflito europeu. Em 1688, a Guerra dos 9 Anos explodiu, França contra a Inglaterra, contra a República Holandesa, contra os Habsburgos austríacos. A reconquista do trono por Jaime era apenas uma peça nesse tabuleiro sangrento. Mas para Maria e Guilherme, era uma ameaça existencial. O palco principal da batalha pela coroa britânica não seria Londres, mas a Irlanda.
Em 1689, Jaime desembarcou em Dublin com tropas francesas e o apoio fervoroso dos lordes católicos. Em meses dominava quase todo o país, exceto o norte protestante, onde a cidade de Derry resistiu em um cerco épico, símbolo da determinação que enfrentaria. Enquanto Maria governava sozinha na Inglaterra, Guilherme partiu para a guerra. Em julho de 1690, os dois exércitos se encontraram às margens do rio Boyne. Não foi uma batalha decisiva, mas bastou. Com reforços holandeses e ingleses a caminho, Jaime fugiu de volta para a França, abandonando seus apoiadores. A causa estava perdida. Embora a guerra na Irlanda se arrastasse até 1691, com a vitória final em Algrim, o destino de Jaime selou-se naquele dia. Ele passaria o resto da vida no exílio, um fantasma da antiga ordem, enquanto Maria e Guilherme consolidavam, à custa de sangue e ouro, o futuro da Grã-Bretanha. Mas a guerra não esperava. Enquanto Guilherme combatia na Irlanda e nos campos de batalha europeus, Maria ficou sozinha em Westminster, com um reino dividido e uma corte minada por intrigas. Seu maior desafio não eram os inimigos de fora, mas os de dentro. A irmã, Ana, manipulada por Sarah Churchill, que nutria um ódio visceral por Guilherme. Os nobres que ainda murmuravam sobre a legitimidade de um trono usurpado. Os puritanos que viam em sua coroa um pecado. Maria teve que ser ao mesmo tempo rainha e diplomata, acalmando ânimos com gestos calculados, enquanto as finanças do reino desabavam sob o peso da guerra. E no entanto, mesmo sob essa pressão, ela encontrou refúgio onde poucos esperariam, nos jardins. Em seus anos nos Países Baixos havia transformado Elou, o palácio da Casa de Orange, em um oásis de simetria e esplendor, ao lado do arquiteto francês Daniel Marotte, discípulo de Lenotre, o gênio por trás de Versailles. Agora, em Hampton Court, repetiria a façanha. Queria que a Inglaterra visse em cada alameda e fonte, o reflexo de uma monarquia moderna, aberta às luzes da Europa. Os canteiros geométricos, os lagos ornamentados, os pavões que passeavam entre as estátuas não eram mero capricho, eram uma declaração. Até os animais, seus amados pugs, os peixes exóticos nos tanques de mármore, faziam parte desse teatro do poder. Até o gelo a servia. O patinagem hobby que trouxera da Holanda virou moda na corte, mais um símbolo de que uma nova era havia chegado. Mas os jardins, por mais perfeitos, não pagavam soldados. E a guerra, implacável, exigia seu preço. Era um legado que não se construía apenas com mármore e jardins, mas com símbolos cuidadosamente orquestrados. A imagem de Maria II não era a obra do acaso, era estratégia. Os 97 retratos que a eternizaram, número impressionante para uma rainha que mal chegou aos 32 anos, não eram meros registros, mas armas políticas. Ela não posou para todos, é claro. Muitos foram cópias de originais, multiplicados como moeda corrente do poder. Mas cada pincelada, cada pose, cada alegoria escolhia a dedo, servia a um propósito. Quando Peter Lely, mestre da adaptabilidade, que pintara igual habilidade para Carlos I, Cromwell e Carlos II, a retratou como Diana, deusa da caça. Com arco e flecha em mãos, não era mera fantasia mitológica, era a jovem rainha como guardiã da ordem, implacável contra os excessos que corrompiam a nação. E quando anos depois, o mesmo Lely a vestiu de laranja, a cor da Casa de Orange, em seu retrato de casamento, não era moda, era um manifesto visual da aliança que mudaria a história. Mas foi Ian Verolia quem capturou o ápice desse reinado em tela. Seu retrato de 1690 com Maria sentada junto à coroa de sua coroação, não era apenas um registro, era a consolidação de uma dinasta. A mensagem era clara, aquela mulher frágil de saúde, mas firme de propósito, não era uma rainha por acaso. Era a arquiteta de uma nova Inglaterra protestante disciplinada moderna. E se os retratos moldavam sua imagem, Kensington Palace era sua obra-prima em pedra. O que começara como uma modesta casa de campo, erguida no reinado de Jaime I por um certo Sir George Coppin, transformou-se sob suas mãos, no palco de um novo estilo de monarquia. Quando Maria e Guilherme compraram Nottingham House em 1689, fugindo da umidade mortal do Tâmisa e da fuligem londrina que agravava a asma do rei, não buscavam apenas um refúgio, queriam um símbolo. E quem melhor para erguê-lo do que Sir Christopher Wren, o gênio que reconstruíra Londres após o grande incêndio. Sob suas plantas, a Casa Jacobina ganhou pavilhões de 3 andares, apartamentos reais dignos de sua posição, e jardins que rivalizavam com os de Versalhes em elegância, ainda que em escala mais íntima. Quando o incêndio em 1691 devorou parte da estrutura, Maria não viu tragédia, viu oportunidade.
Os salões modestos deram lugar a escadarias de mármore, galerias suntuosas e câmaras que respiravam grandiosidade. Até Nicholas Hawksmoor, então um jovem arquiteto, deixou sua marca ali, ajudando a erguer a King's Gallery, prenúncio do gênio que mais tarde moldaria Blenheim. Mas Maria não se contentava em reinar sobre pedras e telas. Seu reinado seria também uma sinfonia, ou melhor, um salmo. Na corte de Maria e Guilherme, a música não era mero entretenimento, era doutrina. Henri Purcell, o gênio que fundiria influências italianas, francesas e austríacas em algo inequivocamente inglês, encontrou nela uma patrona implacável. Não por acaso, seria ele quem comporia a música de seu funeral, anos depois. Mas a escolha não era apenas artística, era ideológica. Enquanto a música barroca, com seus excessos, suas voluptuosidades, seus ecos da França católica, era vista com desdém, Purcell oferecia o contrário. Uma sobriedade protestante, passagens austeras dos salmos, uma gravidade que combinava com o zeitgeist da época. Os tambores e as cordas substituíam o cravo e o violino, a pompa dava lugar à piedade. Era a trilha sonora de uma nação que queria se purificar. E purificar era, de fato, a obsessão de Maria. A Inglaterra que herdara de seu tio Carlos II, libertina, ebria, entregue aos prazeres da carne e aos excessos do palco, lhe causava horror. Não bastava reinar, era preciso moralizar. Em 1691, seu apoio à Society for the Reformation of Manners não foi mero gesto, foi uma declaração de guerra. Contra a blasfêmia que envenenava as ruas, contra a prostituição que corrompia as almas, contra a embriaguez que afundava os homens na degradação, contra os dramaturgos, cujas peças incitavam ao vício. Sua proclamação contra os costumes depravados não era retórica, era um ultimato. Até os sermões que patrocinava, publicados e distribuídos como panfletos de virtude, tinham um objetivo claro: transformar Londres em uma cidade de templos, não de tavernas. E quando se tratava de lealdade, sua firmeza não conhecia exceções, nem mesmo para sangue. Seu tio, Henry Hyde, conde de Clarendon, irmão de sua falecida mãe, era um homem de princípios, ou pelo menos assim se via. Tinha desafiado Jaime II em vida, mas recusava-se a jurar fidelidade a Maria e Guilherme, a quem considerava usurpadores. O governo, cauteloso, tolerava sua dissidência, até que as cartas trocadas com Richard Graham, Visconde Preston, um dos mais fervorosos jacobitas, vieram à tona. Aí nem o parentesco a deteve. A rainha, que preferia se ver como submissa ao marido, não hesitou em mostrar que, quando a coroa estava em jogo, sua mão não tremia. Mantinham um pacto de poder, não de paixão, mas a morte prematura dela desfez até mesmo essa aliança fria e calculada. As cartas interceptadas provavam. O Duque de Halifax, seu próprio tio, não apenas simpatizava com os jacobitas, mas tecia planos com o exílio francês de Jaime II. Maria não vacilou. Ordenou sua prisão assim que as provas surgiram, demonstrando que, quando se tratava de traição, nem o sangue a deteria. O velho político foi solto, sim, mas a condição era clara: exílio voluntário em suas terras no campo, longe das intrigas da corte. Sua carreira política morreu ali, sufocada pelo peso de sua própria ambição. E se alguém duvidava da firmeza da rainha, os meses seguintes provariam o contrário. Quando, no final de 1691, veio à tona que John Churchill, o futuro Duque de Marlborough, herói das guerras continentais e marido da influente Sarah Churchill, flertava com os jacobitas no exílio, Maria agiu com a mesma mão de ferro. Ordenou que sua irmã, Ana, afastasse Sarah de seu círculo, cortando o acesso da amiga à corte. Churchill, por sua vez, conheceu as masmorras da Torre de Londres, onde apodreceu por semanas. Só a morte de Maria o libertara dessa mancha, permitindo sua lenta reabilitação. Era um aviso, nem mesmo os mais brilhantes generais estavam acima da suspeita. Mas foi na fé, não na política, que Maria deixou sua marca mais duradoura. Protestante devota, ela e Guilherme transformaram a Igreja da Inglaterra em um bastião ainda mais intransigente da Reforma. O Ato de Tolerância de 1689, que ela apoiou com fervor, foi um golpe nos conservadores anglicanos, batistas puritanos, quakers e congregacionalistas ganharam o direito de cultuar sem perseguição. Uma revolução silenciosa, que redefiniu o rosto religioso da nação por séculos. E não parou por aí. Sob seu reinado, a liturgia foi reformada, os sermões ganharam um tom mais austero, e o bispo Compton, o mesmo que coroara o casal real, liderou uma comissão para purificar os rituais de qualquer resquício de papismo. Maria não apenas reinava, ela remodelava a alma da Inglaterra. E seu legado cruzaria o oceano.
Enquanto as colônias americanas ainda engatinhavam rumo à civilização, um homem, o reverendo James Blair, chegou à corte com um plano ousado: fundar um colégio em Virgínia, terra de tabaco e ambição. Maria ouviu, e em 8 de fevereiro de 1693, seu nome selou o destino da educação no Novo Mundo. Nascia o College of William e Mary, a segunda universidade das colônias, financiada pelo imposto sobre o fumo que enriquecia a região. Blair tornou-se seu primeiro reitor, e Williamsburg, a cidade que cresceria ao seu redor, levaria para sempre a marca da rainha que ousou investir no futuro. Mas o futuro para Maria estava se esgotando. Em novembro de 1694, o inimigo invisível a atingiu: a varíola. Doença que não escolhia reis nem plebeus, que desfigurava sobreviventes e ceifava vidas com indiferença cruel. Os primeiros sintomas surgiram em dezembro: febre, depois as pústulas purulentas, o corpo coberto por uma erupção que anunciava a morte. 15% dos infectados sucumbiam. Maria estava entre eles. Sua agonia se arrastou por semanas, enquanto o inverno mais rigoroso em décadas congelava o Tâmisa e isolava Londres. Ana, grávida e sem imunidade, foi proibida de se aproximar. A rainha morreu sozinha, aos 32 anos, em 28 de dezembro, no palácio que ajudara a transformar em símbolo de um novo reinado. O luto que se seguiu foi tão grandioso quanto sua vida fora breve. Por semanas, seu corpo permaneceu em estado na Banqueting House de Westminster, enquanto a corte se preparava para um funeral sem precedentes. Quando finalmente chegou, em 5 de março de 1695, custou a fortuna de 50.000 libras, um espetáculo de poder, não de dor. Membros do parlamento, pela primeira vez na história, compareceram em massa. Mas um ausente chamava mais atenção que todos os presentes: Guilherme. O rei, diziam, estava destruído. Não por amor talvez, mas pela perda de sua única aliada incontestável. Incapaz de enfrentar o caixão, deixou que a Inglaterra chorasse sozinha. Maria foi enterrada na abadia de Westminster, ao lado do túmulo de Henrique VIII, em um recanto da capela que nunca ganhou o monumento prometido. Uma lápide modesta marca seu repouso, enquanto os planos grandiosos para uma estátua esbarraram na falta de espaço, e talvez na ironia de um reinado que, embora curto, mudará tudo. Anos depois, Guilherme juntar-se-ia a ela na morte, e em 1725, efígies de cera dos dois, imóveis e solenes, seriam colocadas na abadia, como se a história precisasse lembrar que por um breve e fulgurante momento, eles haviam sido mais que usurpadores. Haviam sido arquitetos de um império. Quanto a Guilherme, continuou a reinar, mas nunca mais do mesmo jeito. Para muitos, seguia sendo o estrangeiro teimoso, o holandês que um dia seria expulso da memória nacional. Afinal, ele e Maria. Um piscar de olhos, o destino se encarregaria de desmontar cada uma dessas certezas. A morte, implacável e seletiva, começaria a ceifar a linhagem Stuart como se fosse uma colheita amaldiçoada. Os dois irmãos mais novos de Ana, Charles e Edgar, sucumbiriam ainda na infância, o primeiro aos 3 anos, o segundo antes mesmo de completar 1. A mãe Anne Hyde morreria de câncer de mama em 1671, deixando atrás de si um marido devastado e 3 filhas órfãs: Maria, a herdeira presumida, Ana, a segunda na linha, e uma irmã mais nova, Catherine, que não viveria além dos 2 anos. Era como se a própria natureza conspirava para reduzir a família a cinzas. E então veio a crise que abalaria os alicerces da monarquia. Em 1673, o pai de Ana, o Duque de York, converteu-se publicamente ao catolicismo em um ato que, na Inglaterra protestante e ainda traumatizada pela Guerra Civil, era pouco menos que uma declaração de guerra. O parlamento, liderado por uma facção ferozmente anticatólica, respondia com o Test Act, uma lei que excluía católicos de cargos públicos. James, agora um alvo, foi forçado a renunciar ao posto de Lord High Admiral. A sombra da intolerância religiosa estendia-se sobre a família, e Ana, ainda uma criança, aprendeu cedo o peso de um nome que dividia nações. Mas o verdadeiro golpe viria com a ascensão de seu tio, Carlos II, ao leito de morte em 1685. Sem herdeiros legítimos, apesar de uma prole bastarda que poderia povoar um reino, o trono passaria inevitavelmente para James, agora James II, e com ele o espectro de um retorno ao absolutismo católico. A Inglaterra, que havia decapitado um rei por menos, observava com desconfiança. Maria, já casada com Guilherme de Orange, partilhava das preocupações dos protestantes. Ana, por sua vez, encontrava-se em uma posição ainda mais delicada. Casada em 1683 com o príncipe Jorge da Dinamarca, um luterano de temperamento tranquilo,
Ela era a última esperança protestante da linhagem Stuart depois de Maria. Yet, despite her Protestant faith, she was also her father's daughter, and James II was determined to secure a Catholic future. Os primeiros anos do reinado de James foram um teste de fogo. Ele nomeou católicos para altos postos militares, suspendeu leis antipapistas e, em 1688, ordenou que a Declaration of Indulgence, um edito que concedia liberdade religiosa a dissidentes, incluindo católicos, fosse lida em todas as igrejas anglicanas. Era uma provocação calculada. Quando 7 bispos, incluindo o arcebispo de Canterbury, recusaram-se a obedecer e foram presos por sedição, a nação inteira parece ter contido a respiração. A gota d'água veio com o nascimento de James Francis Edward, filho de James II e sua segunda esposa, Maria de Módena, em junho de 1688. Um herdeiro católico, nascido para suplantar Maria e Ana na linha sucessória. Para os protestantes, era a confirmação de seus piores medos, uma dinastia católica perpetuando-se no trono. E foi então que Ana fez sua escolha. Em meio a rumores de que o bebê era na verdade um impostor, uma criança morta substituída por outra para garantir a sucessão, ela rompeu publicamente com o pai. Em uma carta datada de 18 de junho de 1688, dirigiu-se a Maria em termos que não deixavam dúvidas. Não posso mais confiar em ninguém que esteja sob a influência do rei, escreveu, referindo-se a James. Era um ato de traição familiar, mas também de sobrevivência política. Quando Guilherme de Orange desembarcou em Torba em novembro daquele ano, com uma frota de 500 navios e 14.000 homens, não foi apenas Maria que o apoiou. Ana, grávida e doente, fugiu da corte do pai e juntou-se às forças invasoras. A Revolução Gloriosa não teria sido possível sem ela. E, no entanto, o preço seria alto. James II, abandonado até pelos seus, fugiu para a França em dezembro de 1688, lançando sua coroa no Tâmisa como um gesto de desdém. Maria e Guilherme foram coroados em 1689, e Ana, agora segunda na linha de sucessão, assistiu à cerimônia com um misto de alívio e melancolia. Ela havia ajudado a depor o próprio pai. Mas a história, como sempre, reservava suas ironias mais cruéis. Enquanto Maria reinaria por apenas 6 anos, Ana herdaria um trono fraturado, um reino ainda dividido entre lealdades e uma saúde que se deteriorava a cada gravidez malograda. O legado dos Stuart, afinal, não se apagaria com uma revolução. Ele sangraria por gerações. O destino, porém, não se contentou em tecer apenas fios de dor política e religiosa na vida de Ana. Desde os primeiros anos após seu nascimento, ela oscilou na linha de sucessão como um pêndulo trágico, afastando-se brevemente do trono, apenas para ser puxada de volta com força ainda maior. Carlos II, apesar de sua prole bastarda que enchia os salões de Whitehall, jamais gerou um herdeiro legítimo com Catarina de Bragança. A cada ano que passava, tornava-se mais claro que Jaime, o Duque de York, católico devoto, seria o próximo rei. E com ele Maria e Ana permaneceriam como as únicas herdeiras protestantes em um jogo de poder onde a fé já havia derramado rios de sangue. Mas a ironia era cruel. Enquanto a nação tremia ante a perspectiva de um monarca papista, a própria família de Ana desmoronava em silêncios e lutos. Sua mãe, a primeira Ana Hyde, morreu em 1671, levando consigo qualquer chance de a jovem princesa conhecer o afeto materno. Ela havia passado a infância na França, quase uma estranha para a mulher que lhe dera a vida. Quando Jaime se casou novamente em 1673, com Maria de Módena, a italiana de olhares frios, Ana encontrou na madrasta não uma substituta, mas uma adversária. O palácio se tornou um campo minado de tensões, e a única âncora que lhe restava era Maria, sua irmã mais velha. Até que em 1677, até isso lhe foi arrancado. Maria foi enviada aos Países Baixos, casada com Guilherme de Orange, o taciturno estadista holandês. Sozinha, desamparada entre as intrigas da corte, Ana voltou-se para Sarah Jennings, uma amiga de infância que se tornaria sua sombra, sua confidente, sua espinha dorsal nos anos que viriam. 5 anos mais velha, Sarah casou-se com John Churchill em 1677, um homem cuja ambição seria tão decisiva para o reinado de Ana quanto as próprias escolhas da rainha. Os boatos sobre a natureza de sua relação com Sarah, se platônica ou carnal, são irrelevantes diante do fato inegável. Sem os Churchills, Ana talvez nunca tivesse sobrevivido às tempestades que se avizinhavam. Os anos que se seguiram foram um prelúdio de desassossegos. A histeria coletiva da conspiração papista, uma farsa inventada que inflamou o reino, transformou Jaime em alvo de suspeitas e ódio.
O parlamento, em um gesto desesperado, tentou excluí-lo da sucessão, um golpe falho, mas revelador. O duque e sua segunda esposa fugiram para os Países Baixos e depois para a Escócia, arrastando Ana em sua esteira de exílio temporário. Quando finalmente retornaram em 1682, a questão do casamento da princesa já era urgente. A Inglaterra, atada aos holandeses pelo casamento de Maria, precisava de um contraponto. A escolha recaiu sobre Jorge da Dinamarca, irmão do rei Cristiano V, um homem de 30 anos, sóbrio e discreto, cuja aliança estenderia os braços diplomáticos de Londres para além do Mar do Norte. O casamento, celebrado em julho de 1683 no Palácio de St. James, selou um pacto frio, e para Ana, de 18 anos, o início de uma agonia que se repetiria como um pesadelo. Dentro de semanas ela estava grávida. Em 1684, o primeiro fruto daquele ventre foi um natimorto. Não seria o último. Seriam 12 vezes a esperança sufocada no sangue, 12 vezes o luto mudo de uma mulher condenada a gerar filhos que a terra se recusava a guardar. Enquanto isso, a sombra de Jaime crescia. Em fevereiro de 1685, Carlos II morreu sem herdeiros legítimos, e o Duque de York subiu ao trono como Jaime II. Pela primeira vez em mais de um século, um católico governava a Inglaterra. Em uma era em que a razão começava a dissolver os dogmas mais ferozes, talvez houvesse espaço para um rei de fé diferente, se não fosse pela teimosia de Jaime. Ele não se contentou em reinar, quis converter, nomeou católicos para cargos-chave, afrouxou leis que oprimiam sua igreja, e na Irlanda, onde a memória das expoliações protestantes ainda ardia, prometeu devolver terras aos nativos, despojados há gerações. O reino, que respirara aliviado com a morte de Carlos, agora se via à beira de outra guerra civil. Mas muitos consolavam-se com uma certeza: Jaime tinha mais de 50 anos. Sua segunda esposa, Maria de Módena, já perderá 2 filhos em tenra idade. Quando ele morresse, e não demoraria, Maria, a protestante, herdaria o trono. Ana, por sua vez, afundava em seu próprio inferno privado. Cada gravidez era uma sentença, cada parto, um enterro. Em 1687, o destino lhe reservou sua crueldade mais refinada. Em janeiro, um aborto espontâneo. 2 semanas depois, a varíola ceifou a pequena Ana, sua filha de 1 ano, nascida em maio de 1686. 6 dias mais tarde, a outra Maria, a menina que levava o nome da tia, nascida em junho de 1685, seguiu a irmã para a cova. Em outubro, outro natimorto. 4 filhos perdidos em 9 meses. Em abril de 1688, outro aborto. Os relatórios da época descrevem um casal destroçado, Ana e Jorge, unidos pelo luto, mas impotentes diante da maldição que parecia pairar sobre seu sangue. O que tornava tudo ainda mais insuportável era a lembrança daqueles breves meses em que as 2 meninas, Ana e Maria, respiraram, sorriram, quase sobreviveram. Se a varíola não tivesse invadido seus aposentos em fevereiro de 1687, se o destino tivesse poupado ao menos uma delas. Mas a história não concede ses. E enquanto Ana sangrava, literal e metaforicamente, o reino também se preparava para sangrar. Jaime, cego em sua fé, cavava sua própria ruína. E Ana, a princesa esquecida nos bastidores da tragédia, logo seria arrastada para o centro do palco, não como espectadora, mas como peça-chave de um drama que redefiniria a nação. A tragédia, porém, não esperava por datas nem por lutos para bater a porta. Enquanto Ana ainda se recuperava do mais recente aborto espontâneo, aquele de abril de 1688, que lhe roubara não só um filho, mas também a última centelha de ilusão sobre um herdeiro estável, a meia-irmã, Maria de Módena, exibia um ventre proeminente, carregando a semente de um futuro que muitos temiam. Junho chegou e com ele o menino saudável batizado como Jaime Francisco Eduardo. Não era apenas um nascimento, era um terremoto político. A Inglaterra, que há anos apostava na morte iminente de Jaime II sem um herdeiro católico para perpetuar sua dinastia, viu-se de repente diante de um pesadelo. Décadas de um reino governado por um monarca criado no seio de Roma, com todo o aparato do Estado voltado para reverter a reforma. A notícia correu como fogo em palha entre os lordes e os puritanos, entre os comerciantes de Londres e os pastores das paróquias. Não havia tempo para hesitações. Uma carta foi redigida às pressas, endereçada aos Países Baixos, assinada pelas mãos mais poderosas do reino. Seu destinatário? Guilherme de Orange, genro de Jaime e marido de Maria, a mesma Maria que até então era a esperança protestante de sucessão. O convite era claro, embora velado pela diplomacia: vinde, tomai o que é vosso por direito.
E assim começou o que a história, em sua ironia, chamaria de Revolução Gloriosa, um golpe sem derramamento de sangue, uma usurpação vestida de salvação. Em novembro de 1688, Guilherme desembarcou com seu exército holandês e a Inglaterra, como se hipnotizada, curvou-se sem resistência. Jaime II, abandonado até pelos seus, fugiu para a França, onde Luís XIV, seu aliado de conveniência, o recebeu com um sorriso que escondia cálculos estratégicos. Afinal, o Rei Sol não via com bons olhos o homem que agora controlava a Inglaterra, os Países Baixos e os mares que os uniam. Maria, a nova rainha, cruzou o canal para se juntar ao marido. Em 11 de abril de 1689, os dois foram coroados em Westminster, um casal unido pelo destino, pela fé e, acima de tudo, pela necessidade. E Ana? Ana assistiu a tudo com uma frieza que só quem carregava cicatrizes tão profundas poderia exibir. Sim, Jaime era seu pai, mas sua madrasta, Maria de Módena, era uma sombra que ela desprezava, e o catolicismo militante do rei, uma afronta que nunca perdoara. Quando Sarah Churchill, sua confidente e conselheira mais próxima, sussurrou em seu ouvido que era hora de escolher um lado, Ana não hesitou. Abandonou Whitehall antes mesmo que a poeira da invasão holandesa assentasse, refugiou-se em Nottingham e quando voltou a Londres, foi para receber Guilherme não como um usurpador, mas como um salvador. Havia, é claro, interesses mais sombrios por trás dessa lealdade repentina. Maria e Guilherme ainda não tinham filhos, outro capítulo na maldição que parecia perseguir os Stuart, e Ana, grávida mais uma vez, via-se repentinamente como a herdeira presuntiva de um trono que nunca imaginara ocupar. O destino, cruel em suas ironias, lhe oferecia uma coroa em troca das vidas que lhe roubara. E em 24 de julho de 1689, contra todas as probabilidades, ela deu à luz um menino saudável, batizado em homenagem ao novo rei, Guilherme, Duque de Gloucester. Pela primeira vez em anos, Ana ousou respirar aliviada. Talvez, pensou, desta vez a maldição tenha sido quebrada. Mas a história não concede tréguas. Enquanto a corte celebrava a coroação e os novos monarcas se debatiam com os desafios de governar 3 reinos em guerra, Jaime II, exilado em Versalhes, não tinha intenção de se render. Luís XIV, sempre ávido por enfraquecer seus inimigos, viu na queda dos Stuart uma oportunidade dourada, reacender a guerra contra a Holanda e, de quebra, humilhar Guilherme. E a Irlanda, com sua maioria católica oprimida, era o palco perfeito para a vingança. Assim, o que ficaria conhecido como a Guerra dos 9 Anos, ou para alguns, a Guerra da Liga de Augsburgo, explodiu em chamas, arrastando a Europa para mais um banho de sangue. Jaime desembarcou na Irlanda em 1689, determinado a reconquistar seu reino. Guilherme, porém, não era homem de recuar. Em 1690, na Batalha do Boyne, os exércitos se enfrentaram, e o resultado foi um golpe fatal para os sonhos jacobitas. Jaime fugiu de volta à França, onde passaria o resto dos dias como um fantasma do passado, um rei sem trono, um pai sem filhos leais. A Irlanda, por sua vez, ficou marcada para sempre uma ferida aberta que décadas depois, ainda supuraria sob o governo de Ana. Mas se a guerra era um incêndio distante, o palácio era um campo minado. Ana, agora segunda na linha de sucessão, navegava por águas traiçoeiras. De um lado, o afeto genuíno por Maria, forjado nas fornalhas da perda e da traição familiar. Do outro, a hostilidade crescente com Guilherme, um homem que ela via como mesquinho, controlador, um obstáculo entre ela e o que lhe era devido. Cada pedido de pensão negado, cada recusa em lhe ceder o palácio de Richmond eram facadas disfarçadas de política fiscal. Guerra custava dinheiro, argumentava o rei. Ana, porém, ouvia apenas o eco de seu próprio sangue sendo sugado para financiar batalhas que não eram suas. O estupim veio em 1692. John Churchill, marido de Sarah e um dos generais mais brilhantes da Inglaterra, foi acusado de traição, ou pior, de flertar com os jacobitas. As provas eram tênues, mas suficiente para que Guilherme o destituísse de todos os cargos. Maria, pressionada pelo marido, exigiu que Ana rompesse com Sarah, expulsando-a de sua casa. Foi aí que a princesa mostrou suas garras. Não, uma palavra simples, mas carregada de desafio. A partir daqui, a corte se dividiu em 2 polos gelados. De um lado, o casal real. Do outro, Ana, cercada por seus leais, cada vez mais isolada, cada vez mais determinada a não curvar a cabeça. E então veio a última crueldade. Outubro de 1690. Outra filha, outra Maria, nasceu prematura e morreu em questão de horas. Abril de 1692. Um filho, George, seguiu o mesmo caminho.
Entre 1696 e 1700, Ana sofreria 8 perdas, abortos, natimortos, um rosário de dor que nem mesmo os médicos da corte conseguiam explicar. Havia quem sussurrasse sobre lúpus, sobre diabetes, sobre uma incompatibilidade sanguínea que envenenava cada gestação. Outros falavam de uma maldição divina, como se Deus próprio tivesse se cansado dos Stuart. O fato é que dos 17 filhos que Ana concebeu, apenas 5 nasceram vivos. E desses 5, apenas um, o pequeno Guilherme, ultrapassou os 2 anos de idade. Mas até ele, o milagre frágil, carregava a marca da família. Ana, enquanto isso, definhava. A gota a deixava inchada, quase incapaz de andar sem apoio. Aos 30 anos, já era uma sombra do que poderia ter sido, uma rainha saudável, uma mãe rodeada de herdeiros. Em vez disso, era uma mulher quebrada, assombrada por fantasmas de crianças que nunca cresceram, por um corpo que atraía a cada nova gravidez. E então, no inverno de 1694, a varíola voltou. Desta vez, não para levar um de seus filhos, mas sua irmã. Maria adoeceu em dezembro, e Ana, grávida mais uma vez, suplicou para estar a seu lado. A rainha recusou. Talvez por medo de contagiar a herdeira. Talvez por orgulho. Ou talvez, no fundo, porque ambas sabiam que a morte não era algo que se enfrentava juntas. Era uma solidão que cada Stuart tinha de carregar sozinho. No dia 28 de dezembro, Maria fechou os olhos para sempre. Ana não chorou. Não havia mais lágrimas. Só uma certeza gelada. Agora ela era a próxima na fila. E o trono, como sempre, exigiria seu preço. O que verdadeiramente separou Ana de Maria nos últimos dias, se foi o medo da varíola, doença que ceifava vidas com uma crueldade indiferente, ou se foi o veneno acumulado de anos de desconfiança entre irmãs, permanece um mistério sem resposta. O fato é que Ana nunca mais viu o rosto da rainha. Sua família, agora reduzida a escombros, limitava-se ao marido, George, e ao único filho que lhe restava, o pequeno príncipe William, além do pai exilado na França, rodeado por uma nova prole que lhe era tão estranha quanto os cortesãos de Versalhes. O trono, porém, ainda não era seu. William de Orange continuaria a reinar, mas com uma cláusula implacável: qualquer herdeiro que viesse a ter em um eventual novo casamento seria excluído da linha sucessória. A Inglaterra não toleraria que um rei estrangeiro, e tão pouco querido quanto o holandês, plantasse raízes dinásticas em solo britânico. Assim, por decreto do parlamento, Ana tornará-se a próxima na fila. Bastava que a morte, sempre ávida, estendesse seus dedos uma vez mais. Quando Maria faleceu, em dezembro de 1694, a Guerra dos 9 Anos já perdia fôlego, como tantos conflitos europeus da época. Começava com estrondo, afogava-se em dívidas e terminava em um empate disfarçado de paz. O Tratado de Rivik, assinado em 1697, não passou de um retorno à situação anterior, com ajustes menores nas fronteiras dos Países Baixos e um reconhecimento formal, porém vazio, da deposição de Jaime II. O velho rei exilado viveria seus últimos anos em solo francês, morrendo em 1701 sem jamais pisar novamente em sua terra natal. Mas sua sombra se estenderia pelo século seguinte. Seu filho e seu neto tornaram-se os estandartes da causa jacobita, alimentando rebeliões em 1715 e até 1745, na tentativa desesperada de devolver aos Stuart católicos o trono que lhes fora arrebatado. Ana, porém, não viveria para ver essas chamas se acenderem. Nos anos que se seguiram à morte de Maria, ela trocou algumas cartas cautelosas com o pai, pedindo que Jaime reconhecesse sua legitimidade como herdeira, um gesto que, mais do que reconciliação, era um cálculo político. A paz de Rivik trouxe apenas uma trégua ilusória. Enquanto a Europa respirava entre uma guerra e outra, um novo abismo se abria, a sucessão espanhola. Carlos II, o último Habsburgo, era um homem doente, hidrópico, estéril, cujos 2 casamentos não produziram herdeiros. Sua morte era uma questão de tempo e, com ela, o risco de um colapso no equilíbrio de poder. Quando finalmente sucumbiu em novembro de 1700, deixou um testamento que era uma bomba. Nomeava como sucessor Felipe de Anjou, neto de sua meia-irmã Maria Teresa e, acima de tudo, neto de Luís XIV. A ideia de um Bourbon no trono de Madrid, senhor de um império que se estendia das Américas à Itália, era insuportável para Inglaterra, Holanda e Áustria. A guerra que se seguiu não foi apenas uma disputa por um trono, foi um incêndio que consumiria o reinado de Ana. Enquanto a Europa se armava, o destino se encarregava de esmagar os últimos vestígios de esperança na vida da futura rainha. Em janeiro de 1700, sua 17ª gravidez terminou em mais um natimorto. Restava-lhe apenas William, seu filho de 11 anos,
cuja saúde sempre fora frágil. Em julho daquele ano, durante as comemorações de seu aniversário, o menino adoeceu. Uma febre o consumiu em poucos dias. Os médicos, em sua sabedoria sanguinária, aplicaram sangrias, o remédio universal para todos os males. Não adiantou. Em 30 de julho, William morreu. Alguns suspeitaram de varíola ou escarlatina. Hoje, acredita-se que uma infecção bacteriana aguda, complicada pela hidropisia, tenha sido a causa. Ana não se recuperaria daquele golpe. O dia 30 de julho tornaria-se, para sempre, um luto oficial na Casa Real. Sem herdeiros, a crise sucessória se agravou. Em 1701, o parlamento inglês aprovou o Ato de Estabelecimento, uma barreira legal contra qualquer católico que ousasse reclamar a coroa. Era uma mensagem clara. Jaime Francisco Eduardo, o filho de Jaime II, jamais seria rei. A Inglaterra escolhera seu caminho, e ele não incluía a fé de Roma. Enquanto isso, William III, já doente e exausto, ainda conseguiu ver os primeiros clarões da Guerra da Sucessão Espanhola antes de morrer, em 8 de março de 1702. Quando Ana finalmente subiu ao trono, poucos dias depois, seu discurso perante o parlamento foi uma obra-prima de cálculo político. Elogiou a memória de William, mas não esqueceu de lembrar que ele era, afinal, um estrangeiro, um holandês que governara por necessidade, não por direito. Agora, declarava, a Inglaterra voltava a ser governada por sangue inglês. Uma ironia, dado que os Stuart eram, em sua origem, escoceses, mas a retórica não deixava espaço para nuances. Sua coroação em 23 de abril foi um espetáculo melancólico. A gota a impedia de caminhar, e ela foi carregada pelos Yeomen of the Guard pela abadia de Westminster, uma rainha frágil, rodeada por uma corte quase vazia. Não havia herdeiros, não havia irmãs, não havia pai, apenas um marido leal e o peso esmagador de uma coroa que mais do que nunca pertencia ao parlamento. Ana reinaria, mas não governaria. A Inglaterra do século XVIII já não era mais um reino de monarcas absolutos. As guerras civis do século anterior e a Revolução Gloriosa de 1688 haviam forjado um novo pacto. O poder real agora dependia do aval dos lordes e comuns. A rainha poderia assinar decretos, mas as decisões vinham de Westminster. Ela era, acima de tudo, uma figura simbólica, a última Stuart legítima, a guardiã de um império que começava a se estender além mares, enquanto sua própria vida se esvaía em dores, lutos e uma solidão que nem mesmo a pompa da realeza conseguia disfarçar. A coroação do parlamento como força soberana não foi mero acaso, mas o desfecho de um jogo de poder onde Ana preferiu o equilíbrio à imposição. Diferente de seus sucessores, como Jorge III, que décadas depois tentaria recuperar prerrogativas perdidas da coroa, ela compreendeu que a verdadeira arte de reinar, em uma era de transformações, residia na sutileza. Não que fosse uma monarca passiva, suas intervenções, quando ocorriam, eram calculadas e deixavam marcas profundas. O marido Jorge da Dinamarca ascendeu a Lorde Alto-Almirante por sua influência, assumindo o comando da Marinha Real em um momento em que os mares se tornavam o tabuleiro onde se decidiria o destino dos impérios. Mas foi na figura de John Churchill, Duque de Marlborough, que Ana depositou sua confiança mais estratégica, e colheu os frutos mais gloriosos. Marlborough não era apenas um general, era o arquiteto de vitórias que redefiniriam o equilíbrio europeu. Sua nomeação como capitão-geral das forças britânicas em plena Guerra de Sucessão Espanhola não foi um gesto protocolar, mas um movimento de xadrez em um conflito que ameaçava engolir a Europa. Enquanto a França de Luís XIV e a Baviera avançavam como uma maré sobre os territórios austríacos, e a Hungria de Ferenc Rákóczi se rebelava contra Viena, o destino da Grande Aliança, aquela frágil coligação de ingleses, holandeses e imperiais, pendia por um fio. Se Viena caísse, a guerra estaria perdida antes mesmo que as batalhas decisivas fossem travadas. Foi em 13 de agosto de 1704, nos campos ensanguentados ao sul da Alemanha, que Marlborough escreveu seu nome na história. A Batalha de Blenheim, assim anglicizada a partir do vilarejo de Blinden, não foi apenas uma vitória, foi um massacre tático. Dos 55.000 soldados franco-bávaros, metade foi dizimada, ferida ou capturada, enquanto as baixas aliadas mal ultrapassaram 5.000 homens. Aquela carnificina estratégica salvou Viena, quebrou o ímpeto francês e impediu que a guerra terminasse em um único golpe fatal. Marlborough voltou a Londres como o herói de uma Europa que pela primeira vez em décadas ousava respirar aliviada.
E Ana, reconhecendo o peso daquele triunfo, não apenas financiou a construção de Buckingham Palace, o monumental presente de gratidão erguido em Oxford City, hoje patrimônio da humanidade, como também selou com tijolo e ouro a aliança entre a coroa e a nobreza guerreira que sustentava seu trono. Mas a guerra não se limitava aos campos da Europa. Enquanto Marlborough esmagava exércitos no continente, o Império Britânico estendia seus tentáculos por mares nunca antes navegados com tanta ambição. 2 semanas antes de Blenheim, uma frota anglo-holandesa desembarcou no rochedo de Gibraltar, tomando-o dos espanhóis em um golpe audacioso que séculos depois, ainda ecoa como símbolo de poderio naval. Em 1708, Menorca, nas Baleares, caiu nas mãos britânicas, mais um pedaço do Mediterrâneo transformado em peça de um tabuleiro global. A guerra, porém, também se arrastava em trincheiras de lama e exaustão. Nos Países Baixos austríacos, hoje a Bélgica, as tropas de Ana lutavam ombro a ombro com holandeses e imperiais em uma guerra de atrito que esgotava homens e recursos. Nas colônias americanas, o conflito se infiltrava pelas florestas do Hudson, onde franceses e britânicos disputavam não apenas território, mas o futuro de um continente. Enquanto os canhões troavam além mares, Ana governava um reino onde a política doméstica fervilhava com igual intensidade. Seu reinado pode não ter sido marcado por decretos revolucionários, mas foi palco de decisões que moldariam a identidade britânica. Na religião, ela seguiu o caminho traçado por seus antecessores. A coroa como baluarte do protestantismo moderado, os Test Acts como muralha contra católicos em cargos públicos. A ocasional Conformity Bill, porém, revelou as fraturas de uma sociedade dividida. Ao tentar barrar dissidentes protestantes, batistas presbiterianos independentes, de ocupar impostos no governo ou no parlamento, o projeto esbarrou em uma resistência feroz. 2 vezes rejeitado em 1702 e 1704, só obteve sanção real em 1711 após anos de debate acalorado. A oposição não veio apenas dos bancos parlamentares, veio das ruas, dos púlpitos, e até do céu, ou assim muitos creram. Porque em novembro de 1703, quando o projeto voltava à tona, uma fúria divina parece ter descido sobre a Inglaterra. A grande tempestade, um ciclone de proporções bíblicas, varreu o sul do país com ventos que arrancavam árvores pela raiz, inundavam vilas inteiras e reduziam a escombros milhares de lares. Em Londres, chaminés desabavam como castelos de cartas. No Canal da Mancha, navios de guerra e mercantes afundavam aos montes, dizimando frotas e atrasando o esforço bélico. Quando o saldo chegou a quase 10.000 mortos, os dissidentes não hesitaram. Aquilo era um sinal. A ira de Deus, diziam, punia uma nação que ousava perseguir seus próprios fiéis. Ana, pressionada entre o parlamento e o clamor popular, viu-se obrigada a recuar, pelo menos por enquanto. A política, afinal, também se escreve com tinta de tempestades. A ocasional Conformity Bill, que antes parecia imbatível, desmoronou como as próprias torres da Londres assolada pela tempestade. E não foi apenas a política que tremeu. Até a imponente Torre de Londres, símbolo de séculos de poder inquebrantável, viu suas muralhas fissuradas pelo vendaval. Enquanto o caos se abatia sobre o reino, Ana estava em St. James Palace, no coração de Whitehall, quando a fúria dos céus desabou sobre a cidade. Os ventos uivantes arrancavam telhados, chaminés de pedra desabavam como projéteis, e a corte inteira, rainha, criados e conselheiros, foi obrigada a se refugiar nos porões úmidos do palácio, como ratos em um navio à deriva. Mais tarde, Ana descreveria aquele dia com palavras carregadas de um terror quase bíblico, uma calamidade tão espantosa e aterradora que nem a memória dos mais velhos guarda algo semelhante. O projeto de lei que pretendia esmagar os dissidentes foi engolido pelo redemoinho da história, e, quando o parlamento finalmente voltou a discutir a questão em 1704, já era tarde. A tempestade havia mudado mais do que o clima, havia desviado o olhar da nação para o norte, onde um problema muito mais antigo e perigoso fermentava, a Escócia. Por séculos, a Escócia havia sido a espinha cravada no flanco da Inglaterra, rival amarga nos campos de batalha da Idade Média, inimiga teimosa nos jogos de poder do Renascimento. Mas em 1603, um golpe do destino, ou da astúcia dinástica, alterou tudo. James VI da Escócia, bisavô de Ana, herdou o trono inglês após a morte de Elizabeth I, unindo as coroas sob um mesmo cetro. De repente, o leão escocês e a rosa inglesa passaram a compartilhar a mesma bandeira, ainda que a união fosse pouco mais do que um casamento de conveniência. A Escócia manteve seu parlamento, suas leis, sua administração em Holyrood, e acima de tudo, seu orgulho ferrenho.
Basta lembrar o desastre de 1639, quando o avô de Ana, Carlos I, tentou impor sua vontade sobre a Igreja escocesa e colheu, em resposta, uma guerra que quase lhe custou a cabeça. Agora, sob o reinado de Ana, aquele arranjo frágil estava prestes a ruir de vez. O que precipitou a crise não foi apenas a teimosia escocesa, mas uma sucessão de desastres que deixaram o país de joelhos. Nos anos 1690, a Escócia foi assolada por uma fome tão brutal que a história a batizou de os 7 anos ruins. Campos estéreis, colheitas podres, aldeias inteiras dizimadas, os mortos se amontoavam, e dezenas de milhares fugiram, muitos rumo ao Ulster, na Irlanda, em busca de uma terra menos cruel. Outros, mais ambiciosos, ou mais desesperados, apostaram tudo em um plano mirabolante: colonizar Darien, uma selva hostil no istmo do Panamá, e transformar a Escócia em uma potência colonial. O resultado? Um fiasco de proporções épicas. Doenças, fome e a hostilidade espanhola reduziram a zero o sonho escocês, e com ele, o pouco que restava da economia do país. Mas o golpe final veio em 1704, quando o parlamento escocês aprovou o Ato de Segurança, uma declaração de independência disfarçada. Se Ana morresse sem herdeiros, a Escócia escolheria seu próprio monarca, ignorando a linha sucessória inglesa. Para Westminster foi uma provocação inaceitável. Pior, enquanto a Inglaterra sangrava ouro e homens na Guerra de Sucessão Espanhola, os escoceses se recusavam a contribuir com um único shilling ou um único soldado. A paciência de Ana, que já havia deixado claro desde o início do reinado seu desejo de amarrar a Escócia à Inglaterra com correntes de aço, esgotou-se. Em 1705, o parlamento inglês respondeu com um ato dos estrangeiros, uma ameaça velada. Se Edimburgo não revogasse o ato de segurança, todos os escoceses seriam tratados como estrangeiros em solo inglês, sem direitos, sem comércio, sem proteção. Ana não apenas apoiou a medida, como foi além. Em 1706, ela sancionou a criação de uma comissão para redigir um ato de união que seria apresentado aos dois parlamentos. O acordo era simples na crueldade: a Escócia perderia seu parlamento, sua coroa independente, sua voz soberana. Em troca, receberia acesso aos mercados ingleses e uma fatia dos lucros do império nascente. Era a política do cenoura e porrete em sua forma mais pura, e funcionou. Apesar da resistência feroz em Edimburgo, onde multidões enfurecidas queimavam cópias do projeto em praça pública, a pressão econômica e o medo de um boicote inglês dobraram a vontade escocesa. Em 1707, o Ato de União tornou-se lei. Ana deixou de ser rainha da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda para se tornar a primeira soberana da Grã-Bretanha, um título que carrega, até hoje, o peso daqueles que ganharam e daqueles que perderam. Mas a mão de ferro de Ana não se limitou às fronteiras britânicas. Na Irlanda, onde a coroa inglesa há muito reinava com um pé no pescoço dos católicos, seu governo aprofundou a opressão sistemática. O parlamento irlandês, embora existisse, era pouco mais que uma marionete. Suas leis precisavam da aprovação de Westminster, e o verdadeiro poder estava nas mãos do vice-rei em Dublin, um fantoche da monarquia. Foi sob Ana que as leis penais, aquele conjunto de medidas sádicas desenhadas para esmagar a população católica, atingiram seu auge. Herdadas de um século de perseguição, elas agora se tornavam ainda mais cruéis. Católicos eram proibidos de possuir terras, portar armas, frequentar escolas ou até mesmo construir igrejas de pedra, só de madeira, como se a fé pudesse ser contida por vigas podres. Cada artigo daquelas leis era uma humilhação calculada, uma maneira de lembrar aos irlandeses que em seu próprio solo eles eram estrangeiros. O resultado? 2 centúrias de ódio acumulado, rebeliões sufocadas no sangue e um sistema de apartheid ante-literum, onde uma minoria protestante, a chamada ascendência protestante, governava com mão de ferro sobre uma maioria católica esmagada. A semente da discórdia estava plantada, e a Grã-Bretanha colheria seus frutos amargos por gerações. Enquanto isso, em Londres, a política partidária começava a corroer até mesmo as amizades mais sólidas. Até então, o parlamento inglês funcionava como um campo de batalhas efêmeras, onde alianças se formavam e desmanchavam ao sabor de cada voto. Mas sob o reinado de Ana, 2 facções começaram a se cristalizar em partidos, não mais grupos informais, mas máquinas de poder com ideologias definidas. De um lado, os Tories conservadores, defensores da coroa e da tradição, apedrejados pelos adversários com um termo que soava a bandido irlandês. Do outro, os Whigs, liberais, desconfiados do poder real e ávidos por limitar suas prerrogativas. Ana, por instinto e criação, inclinava-se para os Tories.
Mas sua amiga mais próxima, Sarah Churchill, esposa do poderoso Duque de Marlborough e uma das mulheres mais influentes do reino, era uma Whig ferrenha. E com o tempo, Sarah passou a usar sua intimidade com a rainha não apenas para sussurrar conselhos, mas para ditar nomeações, empurrar leis e transformar o gabinete em um reduto Whig. Por anos, Ana tolerou. Afinal, Sarah havia sido sua confidente nas horas mais sombrias, sua voz de razão em meio ao caos. Mas até a paciência de uma rainha tem limites. E em 1706, quando os jogos de poder se tornaram insuportáveis, Ana começou a questionar: até quando uma amizade poderia custar tão caro? O crescente descontentamento de Ana com as intromissões de Sarah abriu espaço para uma figura inesperada, Abigail Hill, filha de um próspero comerciante londrino que, desde 1704, servia discretamente na casa real. Enquanto Sarah agia com a arrogância de quem se julgava intocável, Abigail movia-se com a astúcia de quem sabe que o poder se conquista não pela força, mas pela sutileza. E foi justamente essa habilidade que a levou a ocupar o lugar que Sarah um dia imaginou ser seu por direito. O ano de 1708 seria o ponto de ruptura, não por um único evento, mas por uma sequência de golpes que abalaram até os alicerces da confiança entre as duas mulheres. Primeiro, veio o complô das Vigas, um escândalo que beirava o grotesco. Durante uma missa de ação de graças pela vitória britânica e holandesa sobre os franceses em Oudenaarde, vigas do teto da Catedral de São Paulo, estrategicamente posicionadas sobre o Banco Real, foram encontradas com parafusos soltos. Alguém, e muitos apontavam para facções Whig, teria planejado desabar a estrutura sobre a rainha justamente quando Ana começava a inclinar-se para os Tories. O simbolismo era brutal. Não bastava desafiar a soberana em palavras, agora tentavam assassiná-la sob os olhos de Deus. Mas o pior ainda viria. Na própria porta da catedral, antes da cerimônia, Ana e Sarah travam uma discussão pública, não por questões de Estado, mas por algo tão mesquinho quanto joias. Sarah, com seu habitual desdém, criticara a escolha de Ana, como se a rainha precisasse de sua aprovação até para enfeitar-se. Poucas semanas depois, a morte do príncipe Jorge, marido de Ana, mergulhou a corte em luto. E enquanto a rainha se afogava em dor, Sarah, em vez de oferecer consolo, ordenou que os retratos do falecido fossem removidos dos palácios, como se o luto devesse ser administrado com a frieza de um inventário. Foi demais. Ana, que já suportara perdas demais, viu naquela atitude não apenas crueldade, mas uma traição à memória do homem que, apesar de tudo, lhe dera momentos de paz. O abismo entre elas já não tinha volta. E enquanto a amizade desmoronava, algo maior se transformava: a própria política inglesa. O reinado de Ana, apesar das fraturas pessoais, consolidou um sistema que mudaria a história, o embrião do bipartidarismo, onde Whigs e Tories disputariam não apenas influência, mas a alma da nação. Um modelo que décadas depois, cruzaria o Atlântico e moldaria democracias, incluindo a dos futuros Estados Unidos. Até mesmo o esporte, esse reflexo dos valores de uma época, levou sua marca. Ana, que herdara de seu tio Carlos II o gosto pelas corridas de cavalos, soube ver nelas mais do que um passatempo, um espetáculo de poder e prestígio. Newmarket, o reduto equestre de seu antecessor, era distante demais para uma rainha cujas pernas atraíam. Então ela ordenou a criação de um novo hipódromo Ascot, estrategicamente próximo a Londres e a Windsor, onde poderia assistir às corridas sem o custo de uma viagem extenuante. Inaugurado em 1711, o local tornou-se um símbolo de sua visão, pragmática, acessível, mas acima de tudo, real. Até hoje, a Queen Anne Enclosure e os Queen Anne Stakes perpetuam seu legado, lembrando que até nos campos de corrida, uma monarca soube deixar sua marca. Mas a guerra, essa sombra que se estendia sobre tudo, não esperaria por reconciliações. Enquanto Ana e Sarah se afastavam, o conflito contra França e Espanha arrastava-se, sugarando recursos e vidas. As vitórias em Oudenaarde e outras batalhas haviam dado à Grã-Bretanha vantagem, mas nos bastidores, os Tories, agora dominantes no governo, sussurravam com os franceses em busca de uma paz que Marlborough, o genro de Sarah, recusava-se a aceitar. Ele, o vencedor de Blenheim, sonhava com um golpe final, uma invasão à França, um cerco a Paris, uma humilhação tão retumbante que ecoaria por séculos. Mas a guerra era cara e seus inimigos políticos mais baratos. Em dezembro de 1711, enquanto Marlborough defendia seu plano grandioso, foi acusado de desvio de fundos, uma armadilha urdida com precisão cirúrgica. Embora refutasse as acusações mais absurdas, o dano estava feito. Ana, agora distanciada de Sarah, não hesitou, demitiu. Os franceses, é claro, comemoraram.
Sem seu maior estrategista no campo, as negociações de paz aceleraram-se. Marlborough e Sarah partiram para um exílio voluntário pela Europa, onde o herói de Blenheim seria recebido com honras, mas onde sua estrela já não brilhava com a mesma intensidade. Em seu lugar, o Tratado de Utrecht foi assinado em 1713, por fim à Guerra de Sucessão Espanhola com termos que, se não eram uma vitória esmagadora, ao menos garantiam ganhos duradouros. Gibraltar e Menorca ficariam britânicos, junto a concessões comerciais que, ironicamente, alimentariam um dos capítulos mais sombrios do Império, a expansão do tráfico transatlântico de escravos. Era um acordo pragmático, talvez até cínico, mas que selava o legado de Ana como uma governante que, apesar das fraquezas físicas, soube navegar entre a guerra e a paz com uma mão firme. Quando os primeiros rascunhos da paz eram assinados em Utrecht, no entanto, a saúde de Ana já era uma sombra do que fora. A rainha, que toda a vida lutara contra um corpo que atraía com gota, febres e uma mobilidade cada vez mais restrita, agora enfrentava o colapso final. Na primavera de 1713, perdeu até a capacidade de ficar de pé. As reuniões com ministros tornaram-se raridades, interrompidas por crises que a deixavam acamada por dias. E quando conseguia comparecer, deparava-se com Robert Harley, o conde de Oxford, um Tory cujas simpatias políticas eram apenas menos nocivas que seu vício, o álcool. Era um governo à beira do caos, liderado por um homem que chegava bêbado às audiências, enquanto a rainha, cercada por fantasmas, filhos mortos, um marido enterrado, uma amiga que se tornará inimiga, assistia ao desmoronamento de tudo que um dia lhe pertenceu. Em 30 de julho de 1714, no aniversário da morte de seu último filho, Guilherme, um derrame a silenciou para sempre. Ana, que tanto falará e tão pouco fora ouvida, partiu sem pronunciar uma última palavra. Morreu na manhã seguinte, aos 49 anos, com o corpo tão inchado pela gota e pela hidropisia que precisou ser enterrada em um caixão quadrado, desproporcional, como se nem a morte pudesse conter o peso de seu reinado. Foi sepultada ao lado de George e de seus filhos, na abadia de Westminster, onde o mármore frio escondeu para sempre as cicatrizes de uma vida marcada por perdas, e por uma resiliência que poucos lhe acreditavam. Mas enquanto seu corpo era baixado à terra, uma questão ardia mais do que o luto: quem herdaria a coroa? Mesmo em seus últimos suspiros, a sucessão era uma ferida aberta. Alguns, os mais altos escalões do governo, como o Visconde Bolingbroke, secretário de Estado, tramavam nas sombras, sussurrando sobre a possibilidade de trazer de volta um dos parentes católicos de Ana, exilados na França após a queda de Jaime II. Seu filho, Jaime Francisco Eduardo, o velho pretendente, era o nome que mais ardia em segredo nos corredores do poder. Uma jogada arriscada que poderia reacender as chamas da guerra civil e mergulhar o reino no caos que tanto se tentará evitar. Mas a memória da Revolução Gloriosa ainda queimava. A Inglaterra não suportaria outro monarca católico. Do outro lado, os pragmáticos, aqueles que preferiam a estabilidade à lealdade dinástica, olhavam para além do Canal da Mancha. Sofia de Hanover, uma princesa alemã de sangue Stuart, neto de Jaime I, era a candidata ideal, protestante de linhagem impecável, embora tão distante da corte britânica que sua própria morte, semanas antes de Ana, quase arruinou os planos. O destino, porém, tinha outros desígnios. Seu filho, George, eleitor de Hanover, um homem de meia-idade que mal falava inglês e cuja existência era desconhecida pela maioria dos súditos, foi apressadamente coroado. Quando desembarcou em solo inglês em setembro de 1714, trouxe consigo não apenas uma nova dinastia, mas o germe de uma crise de identidade. A coroação de Jorge I, um mês depois, foi recebida com revoltas em mais de 20 cidades. Multidões furiosas quebravam janelas, gritavam insultos e ateavam fogo a efigis do novo rei. Nenhum alemão em nosso trono. Era o grito que ecoava pelas ruas. Mas os protestos foram em vão. O parlamento, temeroso de outra guerra religiosa, fechou fileiras. Os Stuart estavam mortos, ou, no caso de Jaime Francisco, condenados ao exílio. A Casa de Hanover havia chegado para ficar. E assim, com um rei estrangeiro que mal conseguia se comunicar com seus ministros, a Inglaterra, agora Grã-Bretanha, entrou em uma nova era. Uma era em que o poder real, já enfraquecido, se tornaria cada vez mais simbólico, enquanto o parlamento, ávido e implacável, assumiria o controle. Ana, em vida, havia sido uma espectadora desse processo, uma rainha cujas mãos tremiam não apenas pela gota, mas pela consciência de que seu reinado marcava o fim de uma época.
O sistema bipartidário que nascia sob seu governo, com Whigs e Tories se digladiando nas câmaras, seria o embrião das democracias modernas. A Guerra da Sucessão Espanhola, travada em seu nome, redefiniria o equilíbrio de poder na Europa. E a união com a Escócia, em 1707, selaria um pacto que para muitos escoceses, não passava de uma anexação disfarçada. Mas quando se olha para Ana, não são essas conquistas ou derrotas que primeiro vêm à mente. São os túmulos vazios. Os 17 filhos que nunca sobreviveram. As cartas rasgadas de uma mãe que enterrou sua própria prole antes de poder segurar suas mãos. Uma mulher que aos 30 anos, já havia perdido pai, mãe e irmãos, seja pela morte, seja pela traição política. O trono que ocupou foi menos um cetro do que um fardo, e sua coroa, menos um símbolo de glória do que uma marca de solidão. A história a lembra como a última dos Stuart, a rainha que uniu nações e viu nascer o parlamento moderno. Mas a verdade é que Ana foi, acima de tudo, a soberana das sombras, aquela cujo reinado foi ofuscado pelas lágrimas que nunca secou. Uma tragédia em púrpura, cujo legado não está nos decretos ou nas batalhas, mas na pergunta que ecoa através dos séculos: quantas vezes um coração pode se partir antes de deixar de bater?